Assista agora Verdade que Liberta. Olá, eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante que é sobre a depressão. A depressão é um problema que, infelizmente, ataca milhares de pessoas, milhões de pessoas. E o maior vilão, o maior causador de suicídios no mundo é a depressão. No mundo, são 800 mil suicídios por ano, contra 669 mil homicídios. Então, podemos dizer que há mais suicídios no mundo do que homicídios. É um problema que tem afetado muitas pessoas. E já foi falado muito nas igrejas que a depressão é um demônio, até mesmo por influência de muitos pregadores, como, por exemplo, o pastor norte-americano já falecido, T.L. Osborne. Ele pregava e dizia que depressão é um demônio. E nós temos a influência de um pregador também norte-americano, pastor reformado, Jay Adams, que falava que depressão é pecado. Mas nós precisamos entender uma coisa: depressão é uma doença e precisa ser tratada como tal. Se você me perguntar, mas a depressão não está ligada a demônio, não pode ser demônio? Pode ter alguma influência demoníaca. Mas depressão, se você perguntar, não é um pecado escondido, um pecado oculto? Pode estar ligado também ao pecado. Se você ler Salmo 32, Salmo 38 e Salmo 51, nós vamos ver que Davi estava com um câncer na sua alma porque ele estava com pecado escondido. Ele estava deprimido porque tinha pecado escondido. Mas nós precisamos aprender uma coisa: depressão é uma doença e precisa ser tratada. Como que nós tratamos a depressão? A depressão, ela é tratada com terapia, com remédio e com fé. Se lermos ali a história de Elias, ele estava deprimido. Era um homem de Deus, mas estava deprimido. E Deus tratou com ele. Deus tratou com terapia e Deus tratou com a fé dele. Deus trabalhou a fé de Elias. E se nós formos ver outros exemplos de homens de Deus que tinham a graça de Deus, também sofriam depressão. Eu estou lendo o livro de John Piper, O Sorriso Escondido de Deus. Neste livro, ele fala de 3 homens que sofriam depressão severa. John Bunyan, aquele que escreveu o livro O Peregrino, que foi e que é ainda muito sucesso. Esse homem sofria de depressão. Também John Piper fala de William Cowper. Ele era também cantor e compositor e precisava ser monitorado. Se não tivesse ninguém monitorando, ele poderia ter se suicidado. E também John Piper fala de um outro, David Brainerd, que faleceu aos 29 anos de idade. Ele era noivo da filha de Jonathan Edwards e ele foi missionário nos índios pele vermelha. Ele também sofria depressão. Então, se nós formos olhar na história, muitos homens sofriam com depressão. Homens de Deus, homens que tinham fé em Deus. E talvez você esteja sofrendo com este mal. Eu quero dizer para você que ainda há solução. Não desista, não desespere. Confie em Deus, busque a Deus. Ele tem uma solução para você. Jesus Cristo pode te livrar deste sofrimento, desta depressão. Ele pode curar a sua vida. Mas não se esqueça, o nosso corpo é uma máquina e precisa de cuidados médicos, precisa de terapia e precisa de fé. Que Deus te abençoe e que você possa olhar, como disse o salmista, para os montes. O salmista, ele disse: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Deus te abençoe, que o Senhor continue guardando a sua vida, em nome de Jesus Cristo.